octanagem, basicamente, ela é a resistência que o combustível tem à detonação. Então, se você tem uma gasolina, por exemplo, que tem uma resistência à detonação 95, vamos dizer, que é a octanagem que tem na gasolina normal no Brasil, essa octanagem 95 ela vai permitir com que a gasolina resista vamos dizer assim, a combustão espontânea nesse sentido, até um certo ponto, até um limite dela. Se você usa um álcool, por exemplo, você vai ter um limite um pouco maior, que é o nível de octanas. O resultado da octanagem do álcool é maior do que o da gasolina, do 95, né? A gasolina octanagem 95, então você vai ter no álcool uma condição de usar, por exemplo, uma taxa de compressão mais alta do que da gasolina. Então no álcool a taxa de compressão está ali trabalhando entre 12, 13 para 1, e da gasolina indo ali de 9 até 11, né? Máximo 11, um pouco mais que 11 já fica um pouco mais complicado, você precisa usar algumas artimanhas, né, para fazer com que o motor funcione também com gasolina, né, nesse sentido, com a taxa um pouco mais alta. É possível você fazer, mas aí você tem que trabalhar com a calibração para que ela funcione da maneira correta, né, para que tudo ande da maneira como tem que andar. E daí você sabendo, né, nesse caso também da octanagem, então você sabe, no caso, chega o cliente para você, por exemplo, e o cliente trouxe um carro que ele colocou um turbo no motor e ele não destachou o motor, por exemplo, ele está com a taxa original da gasolina e ele trouxe um turbo, né, para o carro para poder fazer um acerto para ter mais potência nesse sentido. Se ele não tirou a taxa, o que vai acontecer? Você vai aumentar a quantidade de ar através do turbo dentro da câmara de combustão e nesse sentido vai ser muito complicado conseguir fazer um acerto com gasolina com essa taxa que não foi alterada com a entrada do turbo. Então daí você tem que trabalhar nesse sentido, falar para o cliente, beleza, a gente tem um turbo aqui, você quer, sei lá, 50% a mais de potência, mas você não trabalhou com a taxa, você quer trabalhar com gasolina, então fica um pouco incoerente porque a gente vai ficar limitado, no caso você vai ficar limitado para a entrega dessa potência de 50% a mais, porque o turbo ele tá colocando mais ar dentro da câmara de combustão e não há um trabalho no motor, no hardware do motor para receber esse novo componente. Então, você já tem que saber nesse sentido, você vai perguntar para o cliente, tá, beleza, o que nós temos aqui, qual que é o hardware que você está trazendo para mim para poder trabalhar, e daí se tiver uma incoerência dessa, você já tem que avisar, e daí você tem que, no caso o cliente vai ter que trabalhar, vai ter que procurar uma outra solução para trazer o motor para você poder trabalhar nesse sentido. Claro que você pode indicar para ele, obviamente, né, você vai dizer, não, talvez a gente trabalhe com álcool, então você tem que trabalhar com a taxa, baixar uma taxa, talvez está lá a taxa de 10 ou 11, você tem que baixar para 9, 8, dependendo da quantidade de ar, né? Dependendo da quantidade de ar que esse turbo vai conseguir colocar para dentro da câmara de combustão. E daí você pode dizer para o cliente, vamos trabalhar assim, talvez vai funcionar melhor nesse sentido.